Duda Rovê aqui com vocês para mais um episódio do nosso podcast Pode Mais Mulher, porque aqui você pode mais mulher. E hoje eu tenho aqui uma convidada especial, trouxe uma história assim incrível, inspiradora aí para ajudar você empreendedora a não desistir, a seguir em frente e a empreender e ter sucesso aí no que você faz, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui com a Janaína Carlen. Ela é empreendedora, é fundadora da Academia Estilo em Movimento, Atividades Aquáticas, e ela também é coordenadora de projetos sociais. Falei certinho? Isso mesmo. Um prazer ter você aqui com a gente, viu? Seja bem-vinda. É um prazer imenso também estar aqui com você, Duda, né? Uma mulher excepcional como você, que inspira também a gente, né? Obrigada. E que já tive outras oportunidades também de estar junto. E, assim, é uma satisfação imensa estar aqui com você. Maravilhosa. Então vamos aí, né? Inspirar essas mulheres empreendedoras maravilhosas aí, né? Contar a sua história e deixar aí dicas também, né? Dicas de sucesso. Então vamos lá, comece aí falando um pouquinho de você, se apresentando aí para o pessoal. Então, meu nome é Janaína Carlen, sou proprietária da Academia Estilo em Movimento, que atualmente ela atua como atividades aquáticas, né? Natação, hidroginástica, só que antes a Academia Estilo em Movimento já foi de dança também e artes marciais. Veio a pandemia, né? Tive alguns problemas, tive que mudar o ramo e continuei agora só com atividade aquática. Mas já fui professora de dança, né? Quem vê essa carinha não sabe que eu já fui professora de dança, Dançar é forró bom, e sertanejo. né? É muito bom. É uma alegria, né? Dançar. E assim, tive que mudar o meu ramo. Na pandemia, né? Veio aquela interdição das academias, né? Algumas atividades tiveram que parar. E eu tive que me reinventar nesse período. Me vendo naquela situação, academia fechada, era o meu único apoio de renda que eu tinha. E aí eu falei, não, eu tenho que dar um jeito, né, de me sustentar os filhos, que eu tenho 2 filhos. E com isso, né, fui para a área de projetos sociais, né? Comecei como na recepção, como recepcionista, em um projeto social. Na época foi no Abadião, na Ceilândia. Era para moradores de rua, né, com vulnerabilidade social. E a gente fez um curso de capacitação lá, onde foi um sucesso, né? A gente teve várias pessoas que conseguiram se qualificar, mesmo com a situação de rua, né? Foi um mês de curso. E lá eu fui gostando, né? Pegando gosto por essa área e falei, é isso que eu quero, não quero mais sair, porque além de ter o olhar de você ajudar as pessoas, é gratificante, né? Você está envolvida com projetos sociais, porque você vê muitas histórias, no dia a dia deles ali, são pessoas que são gratas, né? Por estarem recebendo os cursos e aquela, né, parceria ali, aquele dia a dia. Então, eu continuei nessa área e já vai fazer 3 anos que eu estou nessa área. Hoje em dia, fui passando, né, etapas. Eu me qualifiquei em coordenadora geral e agora estou assim, ajudando o Instituto, né, com outros projetos também e à frente do Caravana do Empreendedor, que é onde tem essa pegada do empreendedorismo, onde a gente vê outras histórias diferentes também, com pessoas que já têm, né, o seu negócio, que às vezes tem aquelas dúvidas, aquele receio, aquele medo, né, de arriscar. Então, o Caravana do Empreendedor foi gratificante também por isso, porque eu estive à frente de pessoas com essa situação onde a gente pode ajudar também, né? Vamos por partes aqui. Esses projetos sociais, como que você chegou a essas pessoas? Como que você teve conhecimento desse trabalho? Quando a academia esteve fechada, né, que eu me vi nessa situação, eu comecei a falar, vou elaborar um currículo e vou ter que ir para outras áreas, né? Elaborei um currículo, tenho muito conhecimento aqui em Brasília, conheço muitas pessoas e saí informando as pessoas, olha, quero trabalhar, a academia está parada, está fechada, não posso ficar nessa situação. E saí distribuindo currículos. Aí um dos amigos falaram, olha, vai começar um projeto, estão precisando formar uma equipe e com isso, quem sabe, né, dê certo. Me indicou para o Instituto, né, que atualmente é o Instituto INCS, e o Instituto me contratou como recepcionista. Só que eu sou aquele tipo de pessoa que quando entra em algum lugar, em alguma situação, eu visto realmente a camisa.
E aí eu fui me destacando, não fazia somente o que era proposto, né? Fazia um pouco além e visando mesmo, né, o bem-estar do projeto, né, do que eu estava fazendo. E aí fui me destacando e com isso, hoje em dia eles me deram um cargo melhor nesse quesito, né, de estar sempre dando o meu melhor. Muito bacana, sempre se reinventando, né? Isso. Reinventando e fazendo o melhor, e é por isso que é sucesso, com toda certeza, né? Eu imagino que sim. E vamos falar então um pouquinho aí da caravana, né? Que você já citou aí, né? Eu ia falar um pouquinho mais tarde, mas vamos falando, vamos, né, nos adiantando, né? Que é um projeto lindíssimo, né? Inclusive eu já fiz algumas palestras, né? Sim. Que você... até te agradeço pela oportunidade, né, de fazer esse trabalho maravilhoso. Mas aí conta pro pessoal aí sobre a caravana. Como que é a caravana? Como que as pessoas podem ter acesso tanto para participar, como também como ser parceiras, né? Conta aí um pouquinho pra gente. Então, o Caravana do Empreendedor, ele veio para participar em 17 cidades, né? A gente já percorreu por essas cidades. Estamos com a nossa última edição, que vai ser agora no Sol Nascente, Ceilândia, que vai ser agora quinta, sexta e sábado. E a gente vai até fazer uma ação social fechar lá. O ano com chave de ouro. Isso, né? para fechar o ano com chave de ouro, né? Espero que ano que vem tenha mais edições. E essas edições que já passaram, né, por Brasília, em várias cidades, foram edições que a gente teve parcerias com pessoas que ficaram presentes no dia a dia, nos estandes, porque a gente tem vários estandes que dá oportunidade para os empreendedores colocar o seu produto. Então, às vezes, qualquer produto? A gente vai na cidade, né, a administração dá o apoio também. Então, às vezes, a administração fala, olha, tem um grupo, né, de pessoas que tem artesão, que tem pessoas que têm empreendedores, né, da cidade. Então, a gente dá muita oportunidade para aquela cidade que a gente visita. Com isso, a gente forma a Feira do Empreendedor dentro do Caravana, da estrutura mesmo do Caravana. Então, todas as pessoas que vão visitar o Caravana já passa pela feira, né? Já compra, já conhece o produto. E então, lá a pessoa vai expor, né? Isso. E vai vender também, fechar negócio, né? Também. E, além de tudo, divulga a marca no telão, né? Do Caravana. O locutor está sempre também divulgando, né? Então, é uma oportunidade boa para aquele morador da cidade ali, que às vezes vende o seu bolo no pote, às vezes o brigadeiro, ou até produtos mesmo, né? Eles conseguem expor. Além disso, tem também os estandes, que são para empresas que queiram colocar um produto, né, com maior quantidade e que às vezes queiram também acompanhar durante toda a edição. Tem também a parte dos workshops, né? Que a gente faz ali ao vivo, faz acontecer. Então, tem os profissionais que até já trabalham também nos outros projetos de capacitação, que vão lá, ensinam como fazer uma sobrancelha ali ao vivo, uma extensão de unha, né? Algo que elas já aprendem nos outros projetos que a gente tem. Então, é só um complemento ali, né? Workshop rapidinho, para que elas tirem dúvidas, né? Possam aprender um pouco mais. E tem a parte das palestras. As palestras, a gente tem uma parceria grande, né? Até mesmo com você, que já foi lá, né? Já deu um show lá na palestra. E nessa parte das palestras é onde a gente consegue ajudar um pouco mais a comunidade e também os empreendedores do local. Porque vocês sempre levam, né, como palestrante, aquela dica que estava faltando, às vezes ali o financeiro que está ali mal administrado, né? E a pessoa fala, caramba, estou errando naquilo ali. E com a dica que vocês levam, quem está prestando atenção lá, quem está mesmo no nosso auditório, pega aquela sementinha e já começa a trabalhar em cima disso, né? Então, não são palavras em vão. Vocês vão lá, dão um show, e aí quem está lá embaixo sempre tem pessoas que são salvas com aquela dica que vocês dão, né? E aí é a parte que a gente também fica feliz. Inclusive, nessa última, na hora que eu dei uma saidinha para pegar o livro lá, né? Elas me abordaram lá na saída e falaram, nossa, já tem uma sementinha aqui já pipocando. Eu achei tão incrível, achei muito bacana. Que a intenção é essa mesma, né? E é igual você falou, falar um pouquinho de cada coisa, né? Uma dica de venda, uma dica de um negócio, algo para abrir a mente, para a pessoa realmente enxergar, né? Isso, e a gente tem uma variedade de palestras. Tem palestra motivacional, tem palestra como vender pela internet, tema jurídico, né?
Tem vários tipos de palestra que não é só um certo público que a gente atinge, né? Então, é vários lá. Isso é muito bacana. E aí vamos então agora voltar a falar um pouquinho da academia, Sim. né? Que exercício físico é tudo. E aí você falou de dança. Dança também é maravilhoso. Eu sou apaixonada por dança. E aí conta então um pouquinho dessa trajetória sua com a dança e até você chegar a abrir a academia. Conta essa, como é que foi? Então, eu, assim, nunca fiquei parada, sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, já comecei a ser independente desde os meus 14 para 15 anos. Meu primeiro emprego foi em uma padaria. Não deu muito certo, porque era muito puxado, né? Você fazia o que da padaria? Lá eu fazia tudo, né? Então, desde ser balconista até ajudar o padeiro. Então, assim, eu era aquela que fazia tudo e as pessoas gostavam que estivesse por perto, porque eu não tinha preguiça, estava lá o tempo todo. Só que, assim, foi só para impulsionar mesmo, né, o primeiro emprego, porque eu almejava coisas muito, né, melhores, maior. Não Sempre teve essa mentalidade de crescimento? Sim. Nossa, isso é muito bom. Não, assim, que trabalhar em uma padaria seja ruim, mas, assim, a gente sempre quer algo melhor, né? Então, eu fiquei lá durante 3 meses, aí fui amadurecendo a mente, distribuindo currículo, nunca parei, fui, né, entregando mais currículos. Com isso, de lá eu saí, já fui para outro emprego, né? Então, sempre assim, saindo de um já tinha uma porta aberta, graças a Deus. Isso é muito bom. Eu fui mãe nova, né? Aparentemente assim, nova, porque naquela época muitas mulheres estavam sendo mães, né? Com 14, 15 anos. E eu ainda esperei um tempinho, fui mãe com 19 anos. Mas, assim, com a mentalidade que eu tenho hoje, né? Poderia ter esperado um pouquinho mais. Infelizmente, tive relacionamentos frustrados. Passei, né, por violência doméstica, um relacionamento abusivo, né, que foi o meu primeiro relacionamento. Pesado, me envolvi né? muito nova, né, com 15 anos, com o pai do meu primeiro filho, né, do Gustavo. E com isso, foi um relacionamento de 7 anos e meio que eu me sentia com vários aspectos de relacionamento abusivo. Que quando eu fui entender o que era isso, que eu fui olhar para trás, eu falei, nossa, eu vivi muito tempo num relacionamento assim, que eu não tinha acordado, né? Quando eu acordei, já tinha passado por muitas coisas. Você não enxergava que era abusivo, né? Para Isso. você era uma coisa, digamos, normal, né? De casal. Sofria, né? Porque não era feliz naquela época, mas assim mesmo achava que deveria continuar com aquilo, porque era o que eu tinha assumido para mim, né? Só que aí quando deu aquele estalo que eu acordei, eu falei, eu não quero mais isso para mim. Aquela Janaína, eu quero enterrar, não quero mais. E com isso eu fui procurar, né, resolver essa parte do relacionamento, que foi bem mais frustrante, né? Porque eu decidi separar, sair de casa. Foi onde o meu ex-parceiro aí, né, na época, me perseguiu muito. Tive que morar em Anápolis durante 2 anos, né, para fugir um pouco dessa pessoa. Naquela época não existia as leis que tem hoje, né? Maria tem essa leis que apoiam muito as mulheres. Eram mais assim, brandas, né, para eles. E aí eu tive o apoio, né, do meu ex-patrão na época. Foi uma pessoa que assim se qualificou como um pai para mim na época. Me ajudou muito, me apoiou para eu mudar de cidade, né? Então, eu estava em um emprego bom, um emprego que eu gostava muito, mas tive que deixar tudo aqui em Brasília meio que fugindo, né? Para não acontecer coisas piores. Vou te interromper um pouquinho. Sim. Que foi falando, eu vi você citar a Lei Maria da Penha, né? Sim. Eu fui numa caminhada, né, no Parque da Cidade, a favor do combate à violência, né, de mulheres e meninas também. E lá, esse tema veio à tona e eu achei muito importante. Até lembrei de uma passagem de um filme que eu vou falar aqui. Porque a lei, ela protege a mulher, sim. Mas as mulheres ainda têm muito medo de denunciar, porque esse processo, depois que a mulher denuncia até tudo se resolver, é um processo onde ela não tem muito, né, muito respaldo, assim. Ela não é muito acolhida nesse processo, né? Inclusive, aí a passagem do filme que eu lembrei, que é um filme que se chama Nunca Mais, que é com a Jennifer Lopez. Que ela foi agredida, ela vai na delegacia e lá ela é instruída a denunciar e aí ela vai receber uma medida protetiva. E ela pergunta, eu faço o quê se ele vier me atacar? Eu pego o papel e jogo nele? Como é que eu faço? Isso. Né? Porque fica essa dúvida. Fica. Depois que denuncia, como é que faz?
Na verdade, eles não trabalham com uma prevenção da violência, eles Pois trabalham é. com a violência realizada, né? Uhum. Depois do acontecido, né? Isso. Infelizmente ainda tem essa falha. Tem. Já melhorou muito, mas ainda tem, né? Tem. Esse lado aí. E assim, eu passei por várias etapas, né? A etapa de achar que quando eu estava no relacionamento era ruim, mas é aquele negócio, quando eu separei, que aí eu vi o que era pior mesmo. Porque aí foi a fase da perseguição, né? A fase do medo maior, porque eu vivia em constante medo de ser agredida, né? De ser morta a qualquer momento e coisas piores. Então, assim, o meu refúgio foi fugir, né? Realmente. E onde foi o que eu acho que me salvou, né? Porque era uma pessoa muito, não sei a palavra certa, mas muito psicopata, às vezes, né, me perseguia muito, né, em vários aspectos. E com isso, a saída foi essa. Quando eu voltei para Brasília, achando, né, que tudo tinha se resolvido, até voltei porque ele descobriu onde eu estava morando, lá em Anápolis, Nossa. né? E aí eu falei, agora não tem mais jeito, já descobri o mesmo, então vou voltar para Brasília, que lá eu tenho mais conhecidos, né? Mais oportunidades. E aí voltei para Brasília. Onde eu achei que estaria segura, achei que, né, mesmo que tinha umas medidas, né, de distância, de distanciamento, mas não foi cumprida nunca foram cumpridas. E com isso, infelizmente, mesmo já estando separada, não tendo vínculo, nenhum recaída, nenhum relacionamento, nada, ele chegou a me agredir, né, me deixou totalmente desconfigurada na época, foi onde a gente entrou com uma ação, né, judicial na época e tudo, mas assim, a pena foi muito branda, foi com pagamento de cesta básicas. Se tivesse sido hoje em dia, teria, né, tido uma pena maior. Passada essa etapa, eu resolvi, né, que aquela Janaína que aceitava esses tipos de relacionamento iria, né, morrer, não existiria mais. Isso aí foi bom a gente ter entrado nesse assunto, porque eu tenho certeza, né, que entre as empreendedoras que estão nos assistindo hoje, Sim. Com toda certeza, ou passou ou passa por essa situação, né? E a questão do medo paralisa. Então, assim, é bom você mostrar que realmente tem um caminho, tem uma luz no fim do túnel, que essa pessoa não precisa desistir, que não vai ser fácil, como você falou, né? Mas que tem como ela dar a volta por cima. Isso é muito importante, assim. Mas essa é uma decisão que a gente tem que tomar. Porque tem duas hipóteses, né? Você ficar na posição de vítima a vida toda ali, aceitando, e você renascer, né? Então, você não querer essa posição de vítima. Eu escolhi não querer a posição de vítima, onde hoje em dia, qualquer relacionamento que eu tenha, eu não vou aceitar, né? Mas nada que seja abusivo. Já tenho mais conhecimento da lei, né? O que pode, né, me acolher. Não deixo chegar afunda qualquer uma discussão, por exemplo, né? Eu já não deixo aprofundar, porque, além de tudo, me gerou traumas, né? Que já foram superados. Mas, assim, eu sou um tipo de pessoa hoje em dia que eu previno. Se eu vejo que aquela situação não vai ficar boa para mim, então eu já tento fugir, já saio ali daquela situação para que não aconteça o que aconteceu no passado, né? E essa determinação é bom porque se reflete nos negócios também, né? Determinada, então na hora de tomar as decisões, né, segura, isso aí tudo ajuda também, né? Isso, justamente. E assim, aí dando sequência, né, depois que me desfiz de toda essa história, né, virei o capítulo, a página, eu conheci, né, o pai do meu segundo filho. Ele tinha um sonho de construir uma academia, né? Eu tinha um sonho de empreender. E aí, assim, ele não tinha o recurso e eu entrei com o recurso, com toda a ideia, a estrutura, né? Formada nessa parte de administração. Então, eu falei, não, é um sonho, então vamos também, eu vou entrar nos seus sonhos, né? Nos seus desejos, porque eu também quero realizar juntos, né? E crescer. Com isso veio a Academia Estilo Movimento. Na época eu também trabalhava na área de decorações, mas eu fiquei trabalhando nas duas áreas. Enquanto eu trabalhava na área de decorações, ele ficava na academia. Só que chega uma época que você fala, ou eu entro para cuidar dos meus negócios, ou então o negócio não flui, né? Verdade. E aí eu decidi, né, eliminar a parte do outro trabalho que eu tinha na época e fui para dentro da academia mesmo.
E ali começou a fluir, começou a crescer, né? A gente começou numa salinha pequena, somente com danças. Depois a gente foi colocando artes marciais. O espaço foi ficando muito pequeno, já alugamos um outro espaço maior. Com isso, a gente foi, né, crescendo e colocamos a ideia da atividade aquática, né? Só que depois, com o passar dos anos, o relacionamento também começou a esfriar, né? A gente viu que não tinha muita coisa assim em comum. E aí decidimos terminar, né? Encerrar o relacionamento. E continuei administrando a academia. E quando veio a parte da pandemia, a gente decidiu, né, tirar algumas atividades, por exemplo, a de dança, a de luta, que era uma atividade que já não estava tão assim em alta na época, devido às pessoas estarem com medo de ter contato, né? E continuei. Qual era a dança que tinha lá? Olha, a gente lá tinha dança do ventre, forró, sertanejo, balé, street dance. Era praticamente completo, tinha tudo. Nós tínhamos também artes marciais, que seria o Muay Thai, tinha morgante jiu-jitsu, tinha karatê, Krav Maga. Olha, eu até cheguei a fazer muita umas coisa. aulinhas. Krav Maga é ótimo. É ótimo, principalmente pra gente mulher, pra defesa, né? Eu fiz um tempinho. Tinha bastante coisa, né? Tinha. E a gente alugava um prédio, né? Que tinha a parte de cima e a de baixo, que dava para abranger todas as atividades. E aí, depois veio a ideia, né? Da atividade aquática. Aí a gente tinha um lote ao lado do prédio que a gente alugava, que era do mesmo dono. E ele falou, não, eu deixo vocês com essa ideia, mas eu não vou mexer em nada. Vocês que fazem tudo aí. As melhorias ficam por conta de vocês. E aí a gente construiu a parte aquática, né? E que está dando certo até hoje. E a parte das danças, das artes marciais, eu tive que dar uma pausa. E aí depois eu falei, não, só a atividade aquática está dando certo. Eu também fui para outros rumos, né? Que foram os rumos do projeto, que eu me dedico bastante também. Então eu falei assim, vou ficar com um pouquinho de cada que vai dando certo. Uma coisa complementando a outra. Isso. É muito bacana nessa diversidade. E assim, a academia fechou. Aí, qual que é a primeira atitude, assim? Porque tem funcionários, né? Tem toda uma dinâmica. Quando a academia fechou, que ela ficou praticamente 1 ano, porque o decreto foi em torno de 6 meses, né? Aí ficou aquele negócio, vai, volta, abre, fecha. Né? E também, quando voltou, eu tive que começar a minha carta de clientes do zero, porque todos trancaram a matrícula, todos né, ficaram com receio de voltar. E aí eu tive que entrar naquela parte da divulgação, né? De sair ligando ali para os clientes. Ainda teve isso, né? Reabriu, mas não voltou. Não voltou de fato, né? E para completar, o meu público maior é um público da terceira idade, por conta da hidroginástica. E tem o público das crianças também, né? Que é a natação. Aí eu falei assim, não consigo ficar assim, eu vou ter que ir para outras áreas. Fui para as áreas do projeto, mas assim mesmo com aquela dificuldade, né? Sorte que, assim, a minha família é grande, né? Minha mãe ainda mora próximo da minha casa. Então, um ajudando o outro. Quando eu não tinha, ela ia lá e ajudava. Quando ela não tinha, era vice-versa. Os amigos também, é nessas horas que a gente vê que tem amigos, né? Quem é amigo mesmo, né? Porque eu tive vários amigos, inclusive até agradeço a todos aqui que lembram dessa situação, que na época perguntaram se eu estava passando por alguma dificuldade, se eu precisava de uma cesta, se às vezes nem perguntavam. E eu ficava super constrangida, porque a gente se sente incapaz, né? Quando você está acostumado ali o tempo todo tá trabalhando, a conseguir, né, conquistar o seu dinheiro. E aí você chega numa situação de mãos atadas, que você quer trabalhar, mas que não pode, porque as portas não podem abrir, o comércio no geral. Então, eu me sentia impotente, né? Eu imagino. E aí, eu ficava super, assim, receosa, constrangida quando alguém ia oferecer alguma coisa. Mas chegou um momento que eu falei, não, eu não posso ser orgulhosa, né? É um momento que realmente eu estou precisando. Então, eu não vou ser orgulhosa. E quando eu estiver bem, eu vou saber retribuir essas pessoas, né? E assim foi feito. Depois eu fiz uma cesta bem grande, assim, bonita. Mandei pro pessoal que me acolheu, né? Que me ajudou na época. E, assim, consegui superar, graças a Deus. Que bom, a volta por cima aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, eu vi você falando, né, do pessoal idoso que faz a aula e também das crianças. Como que é esse trabalho aí
principalmente das crianças, que eu vi, você já falou um pouquinho, desse trabalho para mim, eu fiquei Sim. muito curiosa e tenho certeza que as pessoas vão amar saber. Então, fala um pouquinho desse trabalho aí pra Sim. gente. Então, a natação, a gente trabalha com a faixa etária de 6 meses, natação bebê, né? Até 10 anos de idade. É um trabalho que a professora Luciene, inclusive vou mandar um abraço aqui para ela. A Luciene trabalha comigo há mais de 10 anos, é meu braço direito lá na academia. Então, esse trabalho é feito a partir dessa etapa de 6 meses de idade, porque é uma etapa que a criança já tem imunidade, é uma criança que já tem ali o pulmão formado, né, para receber uma atividade aquática. Tem locais que colocam com 3 meses, mas não é muito adequado orientações médicas, né? Lá, no caso, então, a partir dos De 6 meses, E aí é um trabalho que o pai, o responsável, entra com o bebê, né? Então faz aquelas canções lúdicas, fazem aquele trabalho ali, né? Com o bebê dentro da água. E é assim, um momento prazeroso, divertido, tanto para o responsável, né? Para o pai ou para a mãe que acompanha, e o bebê que está ali se sentindo seguro, né? Junto com o seu responsável e aprendendo. Onde não é um trabalho só que a gente visa lucros, né? É um trabalho de salva-vidas também, porque a gente vê muitas reportagens, muitos casos, né, trágicos por aí, Verdade. que às vezes faltou mesmo incentivo de colocar na natação, né? Não é luxo, natação, fazer uma atividade dessa não é luxo, é uma questão de salvar vidas mesmo, porque às vezes é muito rápido. Você tá ali, se distrai, a criança cai ali, não consegue ter uma noção nenhuma, né? Desespera, né? Isso, de como subir, né? Na superfície. Então, é muito prazeroso quando a gente vê a evolução. Tenho alunos que estão lá desde 6 meses, já estão hoje com 4 anos de idade. Nossa. Outros já estão com idades superiores e que acompanham a gente desde o início, né? E tem alunos também de até 10 anos de idade, que às vezes entra com algum receio, algum trauma, porque até mesmo já aconteceu algum incidente, né? De cair, alguma coisa do tipo, né? E a professora consegue tirar esse trauma. É um pouco mais complicado, mas não é impossível, né? A criança consegue superar esse trauma e consegue aprender a nadar. Que aí não é evoluir. só ele aprender os movimentos, tem que ter a mentalidade também ser trabalhada, né? Sim, a professora tem que estar ali, né, se virando nos 30, trabalhando todas as áreas. Verdade. Mas é interessante, né? E os idosos, como é que funciona? E já a parte da hidroginástica, a gente trabalha a partir de 12 anos, né? A partir de 12 anos, porque há orientações médicas, às vezes a criança está com sobrepeso, né? Obesidade. Então, já não consegue fazer uma natação, faz uma hidroginástica, que já é um exercício que não tem impacto, né? Então, para os idosos também, ou qualquer faixa etária a partir de 12 anos, sempre com atestado médico, né? Tem que ter orientação médica, porque já são pessoas que às vezes teve uma lesão no joelho, coluna, alguma situação que não possa fazer um exercício físico pesado, que tenha impacto. Então, a água, foi, né, esse exercício elaborado dentro da água, foi feito para trazer esses benefícios. De, além da pessoa não ter o impacto, ela vai ter ali também o condicionamento físico, que pode estar perdendo peso, pode estar fortalecendo também, né, os membros, e sem agredir nenhuma parte, né, com impacto. Então, é muito... É com a mesma professora? Mesma professora. Que bacana. E são horários diferentes. Tem um horário específico só para natação e tem um horário específico só para hidroginástica. Nossa, bacana, e lá interessante. a gente tem aula durante a semana, né, de segunda a sexta, e também só aos sábados. Mas eu achei interessantíssimo, viu? E é como você falou, é necessário esse cuidado, tanto com as crianças quanto com os idosos. É muito importante, né? O exercício físico, eu falo que é bom para tudo, na verdade. É bom para tudo. Eu mesmo tive que fazer, viu? 3 meses de aula, porque eu tive lesões no meu joelho, devido à dança. Já dancei muito country americano, então é perna para o lado, perna para o outro. De impacto, né? Teve muito impacto. E com isso eu descobri que eu tenho artrite reumatoide. Coisa que eu achei, falei, gente, como é que eu tenho, né, artrite reumatoide, sendo que eu achava que era para o público, né, mais avançado. E aí descobri que estava com isso. Aí comecei o tratamento, já tem mais de 7 anos que eu tenho esse tratamento. Mas na época que eu descobri, meu joelho estava muito agravado. Então foi a hidroginástica, junto com a fisioterapia, que me salvou. Hoje em dia eu não sinto mais nada.
Que bom, né? Problema no joelho, né? Eu lembrando, fazer um relato aqui rapidinho. Eu também sempre fiz tratamento para os joelhos. Sim. E o que é incrível nisso? Antes, quando eu era mais nova, era proibida de fazer exercício por causa do joelho. As coisas foram evoluindo, inclusive a ciência. Então, hoje em dia, você precisa fazer o exercício para fortalecer. Para melhorar. Então, assim, olha só que incrível, né? A evolução dos tempos aí. Isso. O meu ortopedista mesmo até fala, olha, não deixa, o seu remédio é exercício. E aí dá aqueles puxão de orelha, né? Quando a gente está afastada da academia. Só que a gente tem que fazer com cautela, né? Eu não sou proibida de fazer a musculação, por exemplo, mas sempre sabendo que tem alguns exercícios que não pode ser feito, senão agrava o problema, né? E eu aprendi que o fortalecimento é um exercício diferenciado também, né? Sim. Os meninos até, às vezes, eu fiz sandá, que é o boxe chinês, né? E parecido com o Muay Thai. Fiz muitos anos, que era uma das atividades que antigamente seria proibidíssima, né? Sim. Então eu fiz, antes da pandemia eu ainda estava fazendo. E aí o que acontece? Na hora de fortalecer, ia todo mundo para musculação, eu ia também, mas eu pegava peso 1 no braço aqui, né? Sim. Era uma coisa bem levinha. Então, você estava se burlando lá, né? Não, porque era só, não era para eu pegar peso, era só para trabalhar as articulações, fortalecer mesmo. Então o pessoal zoava mesmo, porque falava, nossa, tá na fisioterapia, bota peso aí, porque o pessoal de academia quer ver você pegar peso, sofrendo, né? Isso mesmo. E aí eu tinha que fazer tudo levinho, mas não pode deixar de fazer. É igual você tá falando aí, tem que ter uma sequência, né? Já fica o toque aí, gente, presta atenção nisso, colocar, né? Ter uma sequência e não deixar de fazer. Não é porque tem uma dorzinha no joelho, é procurar a forma correta de fazer, mas não deixar de fazer. Isso mesmo, isso. Então, vamos lá. E sobre a parte de empreender, você teve muita dificuldade quando você começou a empreender? Era o que você estava imaginando realmente? Então, eu fiquei 2 anos na luta para que eu visse resultados, né, na academia. Não chegou a completar 2 anos, mas quase. E nessa fase... Mesmo tendo investido, né? Mesmo tendo investido, porque tem a fase da confiança, né, do público, da divulgação, porque nem todo mundo quer entrar, aquela academia ali, será que vai dar resultado mesmo, né? Então, o pessoal fica meio assim, cismado. Então, até essa fase da conquista foi difícil, né? Foi aonde eu tive... E não tinha internet, né? Eu já estava... Já não tinha força, não digamos hoje, assim, né? Não tinha força. Antes, porque eu comecei com a Estilo e Movimento já há 14 anos atrás, né? Quase 14 anos. Então, naquela época mesmo, a internet estava ali, né? Mas tudo era mais difícil, né? Tá mais forte agora mesmo. Mas a nossa divulgação era panfletagem, né? O panfleto dava muito resultado. Dava muito resultado. E a gente saía, né, de casa em casa, nas paradas. Eu acho que está voltando isso aí. Você acredita? Dos panfletos? A força, por exemplo, mesmo com a internet, eu acredito que está voltando as formas também tradicionais, digamos assim, né? De fazer marketing. Assim, o que a gente faz, a pesquisa de marketing, é que não está com toda a força total. Se for investir em panfletos, 50%, porque, igual eu falei, está né? voltando ainda, né? Está vindo, mas o pessoal voltou a usar. Isso. Depois da pandemia, né? Foi uma mudança que, na verdade, uma mudança, né? Voltando, mas o pessoal está implementando de novo. Sim, nunca deixou, né? Sempre o panfleto tem que estar lá, porque o pessoal quer sair com aquele papelzinho, chegar em casa, ler com calma, né? Guardar o telefone. Tem uma coisa engraçada que o pessoal fala assim, aí o pessoal do marketing digital, porque ninguém mais olha outdoor. E eu morro de rir, porque eu leio tudo que tá no outdoor. A não ser que a gente tá ultrapassada, né? Eu leio tudo. E eu fico assim, gente, eu olho. Eu também leio tudo. Tudo que tá aparecendo eu tô lendo ali. E até mesmo quando é aquela imagem. Imagem fala muito, né? Eu acho que escrita, você colocar ali um monte de palavras, fica meio poluído ali, né? Mas se tiver imagem, a gente investe muito em imagem. Até nos panfletos eu coloco ali um bebezinho nadando, uma senhorinha fazendo ali a hidroginástica, que a pessoa já olha e já remete o que é aquilo, né? Qual assunto a gente quer, né, passar. Aí você usava os panfletos, usava mais o que esse para o pessoal ter essa confiança em vocês? Além da divulgação boca a boca, que a gente tem muito até hoje, né?
Um vai lá, faz, gosta, aí já sai indicando, o outro sai indicando para outro, né? Usava muito também o Face, né? E hoje em dia mais o Instagram, né? Mas há uns tempos atrás sempre foi Face, né? Panfletagem e o boca a boca mesmo. Ah, tá. Qual é o Instagram da academia? Academia Estilo em Movimento Recanto das Emas. Academia Estilo em Movimento já vai aparecer. Estilo e Movimento. Com Show S de mudo. bola. Show de bola. Depois até eu vou dar uma passada lá para conhecer também. Fiquei super curiosa. Água aquecida, viu a professora formada. A academia toda é credenciada. Não né? tem desculpa para não fazer, não né? Não tem desculpa. E pode fazer uma aula lá experimental, se você quiser ir, né? Para ver se você vai gostar e se adaptar. Oba, já quero. Então, e aí vamos voltar então aqui, né, na parte de empreender, essa parte da dificuldade, né, que era de realmente as pessoas confiarem em vocês, e aí vai me contando aí, como é que foi as etapas? Então, aí com isso, o meu ex-marido, ele é professor de dança, então ele é professor de forró, professor sertanejo, zumba, e eu sempre gostei muito da dança, mas não tinha me qualificado nessa área, né? Depois que eu conheci, foi que eu falei, não, eu levo jeito, então eu vou me qualificar mais nessa área, onde eu comecei a formar minhas turmas também de dança. Eu dava muita aula particular para aqueles alunos que eram mais tímidos, né? Então eu tinha muitos alunos particular e também as turmas, né, de forró, sertanejo, e também auxiliava o ex-marido nessa etapa aí das turmas dele também. A gente fazia demonstração, fazia abertura de shows. Cansei de fazer abertura de show aqui em Brasília toda, Olha, no DF que toda. bacana. E com isso, eu entrei mesmo realmente de cabeça, né? Porque eu falei, não vou ficar em duas áreas, sendo que o meu empreendedor, a parte que eu estava empreendendo, precisava mais da minha atenção, né? E aí foi onde eu fui e comecei. Se precisasse panfletar durante o dia, eu ia. Se precisasse colar, a gente colava muito cartazes também em paradas de ônibus, né, para divulgar. Porque ali a pessoa está esperando o ônibus, né? Estava querendo ler alguma coisa, já olhava e já via a propaganda da academia. A gente fazia muito isso também. E com isso a academia foi criando nome, né? Foi entrando mais aluno, o espaço que a gente estava foi ficando pequeno. Alugamos um outro maior. E aí, graças a Deus, foi só crescendo. Eu imagino que por conta da administração mesmo, a gente até conseguiu fazer uma filial, que era chamada Estilo Mulher, que era um espaço só para atividades para mulheres. Só que foi bem na época que eu estava separando, aí ficou meio conturbado, né? É uma fase que a gente, querendo ou não, dá uma desestabilizada, né? E aí a gente resolveu fechar o Estilo Mulher e ficar somente com a Academia Estilo em Movimento. Mas assim, não foi fácil. Aquele negócio assim, foi sorte. Isso não existiu. Sempre foi muito trabalho duro mesmo. E é por isso que a dica que eu deixo, né, para quem esteja nos ouvindo, é que, independente das dificuldades, persista, porque no início eu achei, caramba, eu vou fechar as portas, porque eu só estou investindo, eu só estou pagando aluguel, eu só estou ali tirando de outras áreas que eu trabalhava para investir no negócio, né? E eu não vejo fluir, eu não vejo crescer, e vou desistir. E o ex também falava isso, vamos desistir. Eu falava, não vai desistir não. Já chegamos até aqui, então vamos continuar, né? E a gente acha que a persistência não dá certo, mas dá. Se você realmente quer conquistar o sonho, né? E quer almejar coisas maiores, não desiste. Às vezes é uma falhinha que você está fazendo, que é onde vem as palestras aí que ajudam a gente, né? Igual eu falo, né? Às vezes é uma palavra, uma dica, às isso. vezes, porque sempre eu tô falando assim, eu tô em todos os lugares que eu posso inspirar. Então, às vezes uma palavra, às vezes uma frase, e aí vai um post no Instagram, um livro, né? E aí uma palestra, enfim, né? E se você vai aumentando. Se você vê que o caminho não tá dando certo por aquele, então você até dá uma desviada ali, mas não desiste, né? Tenta até o último estágio. Não muda o objetivo, né? Mude só a trajetória, mas não muda o objetivo. Não muda o objetivo, isso mesmo. Isso é muito bacana. E é como eu falei, né? Essa determinação que você adquiriu reflete nos negócios também, né? Sim. E aí, eu queria saber um pouquinho mais agora de você mesmo, assim, projetos, né? O que você tem de projetos aí? Eu vi você falando desse, que tinha a outra academia, como é que chama mesmo? Que eu esqueci. Estilo Mulher. Você pretende retomar esse projeto aí?
Esse Eu acho projeto, bacana. esse projeto ele é um projeto até bom, né? Eu até poderia voltar com ele, voltada mais para a terceira idade, que são aquelas pessoas que às vezes têm alguma mobilidade ali, que não pode estar pegando muito peso, que Uhum. aí a gente vai utilizar aparelhos específicos no formato de circuito, onde Aham. tem uma professora formada, que é praticamente um personal ali, uma turma mínima, né, de 3, 5 alunos no máximo, para que ela possa dar atenção para todos, Uhum. fazendo um trabalho diferenciado. Daria para utilizar essa ideia ainda, quem sabe, né? Quem sabe? Eu achei super interessante, por isso que eu Sim. perguntei, né? E também eu tenho assim, constantemente vai surgindo ideias, né? E a gente vai vendo uma necessidade aqui, outra ali. Tenho também uma ideia de estar explorando mais a academia, dando oportunidade de receber pessoas com especialidades, pessoas que às vezes são indicadas pelo Hospital da Criança, por exemplo, Uhum. que lá eles fazem um trabalho muito bacana, bonito, né, com crianças com alguma sequela, né, com Aham. algum trauma, né, e com isso daria para trabalhar também no formato de projeto, né? Que é isso aí eu vou estar escrevendo mais à frente também. Porque eu tenho muita vontade de, porque procuram muito lá na academia. Vocês aceitam criança com alguma, né, especialidade Uhum. específica e a gente até consegue aceitar. Eu tenho crianças, né, com síndrome de Down, tenho crianças com autismo e Aham. dá para fazer um trabalho bacana. Só que às vezes quando a criança tem alguma mobilidade que ela não consegue ficar só na turma, eu Uhum. não consigo, né, trabalhar tão bem com aquela criança porque ela precisa que um adulto entre com ela, né? Tem que ter uma Fique ali atenção a uma mais atenção a ali, né? mais. E eu não consegui fazer ainda turmas específicas para essa modalidade, né? Para que seja diferenciado. E eu Aham. penso em fazer isso futuramente. Pode ser que ano que vem tenha novidades por aí. Olha aí. Olha aí, já gostei também, né? Né? Pois é. E me diz uma coisa, a caravana, ela é só de Brasília? Atualmente, a caravana ela foi elaborada em 2016, né? Teve já parceria com vários institutos, mas sempre em formatos diferenciados. Às Uhum. vezes, né, com apoio do Sebrae, às vezes com apoio de outras empresas, mas esse ano ela veio com esse formato, né, de Uhum. palestras, de feiras, de atendimento gratuito para a comunidade, né? Aham. Mas o ano que vem deve ter, sim, né? A gente está vendo ainda com as secretarias se vai ter, né, algumas edições, mas eu não sei te falar ainda o calendário ou como que vai ser o formato, se vai vir Aham. igual esse ano ou se vai ter algumas mudanças por aí, né? Ah, tá, entendi. Pois é, eu acho interessantíssimo, né, essa ideia da caravana, assim, e as oportunidades que geram, na verdade, né? Isso, Muito network, porque sim. as pessoas estão ali conversando entre si, né? Fora o aprendizado, tem a questão do network também, que é Tem. importante, né? Tem sim, e a gente também fica muito grato porque as alunas que já fizeram o curso, né, de capacitação em outras cidades, outros projetos que já foram elaborados pelo Instituto, hoje em dia trabalham com a gente. Então, assim, não é uma coisa que elas fizeram em vão, né? Aham. Foram lá aprender a cortar cabelo, estão lá trabalhando com a gente, aprender a fazer tranças, né, manicure. Então, a gente tem um rodízio de assistentes de produção. Aham. A gente lança a nota, ó, estamos precisando de tantos, né, assistentes de produção para manicure, por exemplo. Então elas começam a se candidatar, olha, já fiz o curso, e a gente já vai lá e já confirma, e elas ficam indo nas edições, né, em cada Aham. cidade. E às É, vezes na própria passando para cidade. frente, é bom porque elas, Isso, né, foram acolhidas e aí agora elas passam para frente, né? isso. Esse ensinamento é muito bacana. O que que eu ia perguntar? Aí, olha, vamos falar um pouquinho de Clube Mais Mulher, né? Porque assim, eu lembrei, a caravana, na verdade, quem me apresentou foi a Laires, né? Sim, Laires, é porque eu só chamo é. ela de Laires, né? E aí eu queria saber como que você conheceu a Laires? Foi através do Clube Mais Mulher? Como que foi essa conexão aí? Então, a Laires eu conheci através de grupos, né, no WhatsApp de empreendedorismo que me colocaram. E aí eu falei, olha, gente, estou precisando de palestrantes, eu expliquei do projeto, né, do Caravana. E Mas você ela sabia do clube já ou não? já através do WhatsApp só, né? Depois que eu Aham, entrei no grupo foi que eu fiquei conhecendo e achei o máximo, porque vi várias mulheres lá, cada uma com uma história, né? aham, Com uma área diferente.
E aí, assim, eu falei, não, agora que eu estou à frente do Caravana do Empreendedor, realmente eu tenho que estar no meio e com contato com essas grandes mulheres, né? E aí foi onde eu fui fazendo amizade, né? Eu também tenho uma amiga chamada Eleni, que ela tem uma loja lá no JK Shopping, e ela me apresentou muitas também, né? Muitas palestrantes. E uma foi falando para a outra, foi criando aí o network mesmo, onde rapidinho todas estavam prontas ali, prontificadas a estar no palco do Caravana. E Tudo foi ótimo, interligado, na sim. verdade, né? Porque o E clube tem essa missão e você também está na mesma missão, sim. então deu tudo muito E certo, né? foi onde eu vi a força, né, que as mulheres têm, assim, porque aquela rivalidade que existia antigamente, ai, não vou indicar, não vou falar porque ela vai crescer mais do que eu. Hoje em dia está totalmente diferente. As mulheres se reúnem, se juntam e somam para um propósito maior. E eu Uhum. vejo isso nos grupos, né? Eu vejo isso com essas mulheres que eu tenho contato hoje em dia, que elas realmente abraçam qualquer causa e faz Aham. acontecer, né? Hoje em dia estamos todas unidas. É, e acho que também assim, essa facilidade da internet de você buscar o conhecimento, porque eu acho que o conhecimento também faz a diferença aí, Sim, né? faz. Não só o conhecimento em conteúdo, mas o autoconhecimento também eu acho que faz a diferença, né? As pessoas foram se conhecendo mais. Aí teve a Sim, pandemia, aí depois as pessoas agora estão querendo se conectar mesmo, né? Eu acho que tudo é um processo aí, né? isso. Veio o ciclo de se isolar, e depois veio o ciclo de se libertar. Porque não sei se todos pensam assim, né? Mas eu, hoje em dia, quero viver intensamente, né? Não quero saber qual vai ser daqui a 10 anos, 5 anos, igual a gente fica planejando, né? Aham, Eu vou trabalhar muito para guardar dinheiro para ter daqui a 5 anos algo, né, de aham. propósito. Mas as pessoas querem viver intensamente o hoje, porque a pandemia mostrou isso pra gente, né? Uhum. Que você não sabe se vai ter o amanhã. Então as pessoas estão muito preocupadas em usufruir hoje, de aproveitar o hoje, de amar hoje, né? Porque a pandemia veio para mostrar que se você não fizer isso por você e pelos outros, amanhã não pode existir, né? Pois é. Mas aí a pandemia, então, no caso, para você, porque a pandemia ela foi muito ruim, realmente. Sim, Mas teve gente que viu a oportunidade na sim, pandemia, né? Que é o seu caso. Na pandemia você se isso. reinventou, né? Foi ótimo. Para mim foi ótimo. Eu não tenho nada que reclamar, só gratidão mesmo. Teve o lado Me bom. fez mais forte. Não vou dizer que passei por situações difíceis, né? Porque perdi a minha avó, que era uma pessoa que eu tinha um apoio, né? Uhum. E um carinho muito especial. Ela morava em Fortaleza, mas eu ia todos os anos em Fortaleza com a desculpa que era para vê-la, né? Assim, com esse O intuito, né? intuito. Não outras. Claro, minha família toda é de lá. É muito gostoso estar com todos eles, mas ela era o meu fundamento especial de estar lá em Fortaleza. E depois que ela se foi, justamente até por conta do Covid, Uhum. foi uma coisa. Já tem mais de 2 anos que eu não vou lá, porque como se tivesse perdido a essência, né? Mas o pessoal de Fortaleza me espera que eu estou programando uma viagem para matar a Olha, saudade. Mas assim, é com altos e baixos que a gente aprende mesmo. O importante é não desistir mesmo. é isso aí, né? E ter força, porque assim, Isso. não desistir, mas procurar o apoio, procurar, né? Se Essa questão reinventar. também de pedir ajuda. As pessoas são bem resistentes, né? Isso. E como que foi para você essa questão do apoio? Igual você falou, ah, meus amigos me apoiaram, minha família apoiou. Mas assim, muita gente não tem esse apoio, né? E nessa hora faz o Isso. quê? Faz como, né? Para pedir para as pessoas, né? Como é que faz isso aí? Assim, no meu caso, eu não precisei pedir porque as pessoas observaram e falaram, não, com certeza, se ela está com a academia fechada, não está trabalhando ainda, alguma dificuldade deve estar passando, né? Mas eu tenho conhecimento de pessoas que não conseguiram, né, apoio de livre, espontânea vontade dos próximos, né? E Aham. precisaram pedir mesmo, né? Na época que teve toda essa paralisação, eu também participei de um instituto, né? Amor e Fé, que é um trabalho belíssimo que eles fazem, que é de distribuição de marmitas, distribuição de sopas, né, roupas, agasalhos. E a gente fazia na época essa distribuição
nos hospitais, na área de Taguatinga, ali onde tinha... Sempre que tinha alguém ali, morador de rua, a gente estava lá entregando, Bacana. né? Participei poucas vezes, porque logo eu tive essa jornada aí, né, dos projetos, então tomou um pouco meu tempo. Mas o fundador desse projeto, ele merece, né, nossos parabéns, porque ele ajuda muita gente. Então, assim, sempre que tinha algo de ajudar as pessoas, eu estava envolvida. Porque eu pensava assim, se me ajudaram nesse momento, então outras pessoas também precisam de ajuda, né? E a gente via que tinha pessoas que estavam precisando ali, mas que não tinham coragem de pedir. E a gente fazia cesta básica, distribuía, né, nas residências. Quando a nossa equipe sabia que tinha alguém precisando ali e que não tinha tido coragem de pedir, a gente ia lá e dava um jeitinho de entregar sem ela ficar constrangida. Pois é, porque eu imagino que é difícil, Sim. né? E assim, eu sou dessa área de desenvolvimento pessoal, as pessoas veem como uma fraqueza, digamos, né? Pedir é um Isso. sinal de fracasso, alguma coisa assim. Sim. E na verdade não é, eu acredito que é muita força que a pessoa precisa ter, né? Para ter coragem realmente de chegar e assumir que está precisando de ajuda, né? Isso mesmo. Eu, assim, já tive fases boas de estar empregada, né? Carteira registrada, recebendo meu salário fixo, mas já tive fases ruins também de estar ali desempregada, né? Precisando de uma nova ideia. E eu nunca tive vergonha. Já trabalhei como doméstica, já trabalhei vendendo salada de fruta lá no CIA. Já trabalhei vendendo bombons, né? Que eu mesmo fazia e vendia. Então, assim, Você vendia na rua ou você tinha um ponto fixo? eu saía vendendo na rua mesmo, né? E também eu fazia caixinhas decoradas. Então, quando chegava a época de Natal, de namoro, Dia dos Namorados, Dia das Mães, eu tava lá virando a noite fazendo os chocolates para vender no outro, né? Na data comemorativa. Ovos de Páscoa, já fiz vários anos, ovos de Páscoa. Até mesmo estando com um emprego fixo, eu cheguei a fazer porque era um extra, né? Então, assim, nunca tive corpo mole, não. Sempre na atividade. Isso. E um pouco de tudo, né? Se você Sim. olhar bem, você fez um pouco de tudo, assim. Ixi, já trabalhei como vendedora, já trabalhei de muitas coisas. Pois é, mas essa questão do trabalho como uma renda extra, eu acredito que muita gente começa a empreender daí, não é? Sim. Não sei se você tem essa visão. Sim. Começa como uma renda extra porque precisa ser desenvolvida, eu acho, uma mentalidade para empreender. Você concorda? Sim. Além de ter esse desenvolvimento, a vontade de estar ali, né? Fabricando seu próprio produto, né? Porque a gente vê muitas empreendedoras ali, igual eu na época, né? Que tive que arrumar o capital primeiro, para comprar a matéria-prima, né? Produzir e depois vender. Então, assim, se você tiver fraqueza nesse momento, você vai falar, mas é muito trabalho para pouco recurso. Mas, assim, tem grandes empresas, grandes empresários hoje em dia que começaram lá de baixo, vendendo ali pouquinho, vendendo uma balinha, e hoje em dia tá milionário, né? Persistiu, né? Isso. Porque realmente fácil não é, a gente Não sabe. Não é. E tem aquele negócio, né? Eu fiz uma live esses dias que entrou esse assunto, né? Às vezes você começa a empreender achando assim, meus amigos vão começar a comprar, então já é uma renda que vai entrar. E no final das contas, na maioria das vezes, né? Lógico que tem exceções, mas na maioria das vezes as pessoas mais próximas não consomem o seu produto. Isso é o que te frustra mais, né? Fica frustrada e fora o recurso que não entra, porque a pessoa está esperando, né? Isso. Então a gente entrou nesse assunto assim, como que é difícil, né? Por que será que tem essa resistência, né, do pessoal de, sei lá, de apoiar realmente, porque é um apoio, queira ou não, é um apoio. Eu sempre falo, quer ajudar, não precisa, não precisa dar, consome o produto da pessoa. Isso. É como se os de fora, né, te apoiassem mais do que os de dentro, Mais né? do que os que estão ali. E aí, assim, né, eu não sei, pelo menos eu tenho essa visão, mas eu não consigo ver uma explicação muito lógica para isso. Sim. Entendeu? Pensando por esse lado é complicado mesmo, dá uma reflexão aí, né? Não é? Então, é fazer uma campanha para os de dentro, né, os próximos, valorizem, né, aquele empreendedor, aquela pessoa que está ali fabricando ali o seu bolo, alguma coisa, né, do tipo, para fortalecer, né? Porque, assim, a gente vê, às vezes, pessoas deixando de comprar
de uma pessoa que está fabricando tão ali certinho, limpinho, né? Para ir numa outra loja grande. Não que não precise ir lá, mas lá já está estabilizado, já está estruturado, né? Verdade. Então vamos dar apoio a esses, né, que estão crescendo agora, nascendo agora, né? Então acho que falta mais campanha, talvez, né? Para fortalecer essas pessoas que estão nascendo agora. Na internet até a gente vê muito rodando, né, aqueles ticketzinhos, né? Custa 0 para apoiar, 0 para curtir um post, 0. Sim. São campanhas impactantes, mas que na verdade assim, ainda tem muita gente que resiste. Isso. Né? Eu mesmo sou muito apoiadora, assim, né, nesse sentido. Se eu vou lá, compro uma blusinha, eu quero postar e falar de onde foi, para apoiar e ajudar, né? Um sapato, um doce, tudo eu tô postando para poder divulgar aquela pessoa, né? E apoiar o trabalho dela, né? Pois é. E o pessoal que vai querer fazer parceria, fazer parte do Caravana, fala com quem, procura então, quem, né? Deixa um recado aí pro pessoal, né? Então, quem estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre o Caravana do Empreendedor, pode estar falando comigo mesmo. Vou deixar aqui meu telefone aqui, o pessoal anotar e mandar o WhatsApp. Aqui é 24 horas, né? Não tem problema. E, às vezes, até pessoas que querem oportunidades de trabalhar, né, no Caravana, ou até mesmo como assistente de produção, né? De estar ali atendendo a comunidade. Pode também estar mandando currículo, porque a gente faz uma seleção, tem um banco de dados, né, dentro do Instituto, que sempre, constantemente, está tendo outros projetos, além do Caravana também, que pode estar precisando de alguém naquela área e é chamado para entrevistas e a seleção também, né? Então, parceiros também que queiram, né, nas próximas edições, que ano que vem com certeza vai ter, pode estar falando comigo também, que a gente já deixa reservado um stand, né? Tudo de forma gratuita, a gente não cobra daquele parceiro que vai estar lá. A contrapartida é que esse parceiro, ele possa gratificar a comunidade de alguma forma. A gente tem parceiros que fazem sorteios de brindes do próprio produto que ele vende, então ele separa alguns kits e faz aqueles sorteios que a gente faz ali nos intervalos das palestras, né? Isso já é gratificante para a comunidade, porque quem não gosta de estar recebendo um presente ali, não né? É? Naquele intervalo. E às vezes vem numa hora que a pessoa está realmente pedindo por aquilo. Isso. Não é? E é muito assim, é um momento de alegria ali, todo mundo na expectativa, né, de ganhar o sorteio ali, o brinde. Verdade. Então, eles entram com isso, divulgando a marca, né, estando presente ali do início ao fim, né, do Caravana. E também todos os palestrantes que queiram também participar de palestras, né, de estar mostrando ali o seu conhecimento, passando, né, o seu conhecimento também, são todos bem-vindos. Pessoal aí que trabalha na feira de artesanato, que fazem os seus trabalhos também, me procurem, porque a gente está sentindo essa carência. Tem cidades que a gente chega e fica procurando ali, cadê o grupo que tem ali aqueles vendedores, ali aquele pessoal que tem um trabalho na cidade, né? Mas aí eles não se motivam muito, e tem cidades que já abraçam bem a causa, né? O Caravana. Então, com isso, podem me procurar, que a gente já vai se programando para as edições do ano que vem, para estar ali com a Caravana cheia de empreendedores. Vamos fazer o seguinte, porque as pessoas vão ver, esse podcast ele vai ficar gravado, então pode falar suas redes sociais, pode falar o seu contato, porque depois, quem quiser, volta, anota, né? E depois também eu vou ver para o pessoal deixar na legenda, né? Então, você pode ir falando, porque aí eles vão ter acesso. Ótimo. Né? Então, o meu pessoal, né, o Instagram é Janaína_Carlen, é com K. Carlen é meio complicado, né? Mas é Carlen. Janaína_Carlen. O do Instituto é INCS -DF, né? O Instagram deles. E o meu contato pessoal, né? Que é o 619-9206-5238. Que pode me chamar no WhatsApp, que eu vou estar passando todas as informações para estar auxiliando quem queira aí estar junto, né, do Caravana nas próximas edições, e também quem está precisando, né, de algum apoio de ser assistente de produção, quem já foi aluno, né, dos projetos também pode estar mandando o currículo, que a gente vai estar cadastrando.
Top demais. E aí, o que que acontece? Não quis interromper, mas, por exemplo, igual você falou, o pequeno empreendedor ali da cidade, às vezes não se motiva tanto. Então, vamos aqui deixar um recado para essa pessoa. Por quê? Às vezes a pessoa está tão preocupada em crescer no Instagram, em crescer em outros estados e esquece que ela precisa crescer primeiro ali na região. É um crescimento realmente. Isso mesmo, dentro né? da cidade E dela. ali onde ela vai ganhar força, né? Então, eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa que a caravana está passando na cidade dela ali, ela não se estimula a ir mostrar o próprio trabalho. Isso. Pois é, assim, o convite, né, tá feito para todos esses empreendedores. Não importa o ramo, pode me procurar que a gente vai organizar um stand, né, para essa pessoa. Se for a parte da feira de exposição de produtos também, a gente consegue dar um jeitinho lá, que o espaço é grande, dá para todos. E a gente tem todo o suporte. Essa pessoa não paga nada, as mesas, cadeiras, tudo a gente está lá como suporte, tem a equipe de apoio para auxiliar. Então, o que falta mesmo é a vontade, quando a gente passar em cada cidade, deles irem lá, né, procurar a gente para estar com um produto lá, expondo a marca, né, porque todas as pessoas que vão frequentar o Caravana, que são mais de 1.000 pessoas que passam em cada edição, com certeza vai ver a marca dele lá no telão, vai ver o locutor, né, anunciando. Então ele vai falar, olha, aquele ali é perto da minha casa, né? Nunca tinha ouvido falar, vou lá para conhecer. Exatamente. Então, assim, é um apoio, né? Estão todos convidados e serão todos bem-vindos também. E é um telão, né? Um senhor telão, não é? É uma estrutura... É uma divulgação e tanto. E as pessoas não dão muita importância ao marketing. Gente, esse é um marketing, assim, valioso. Não é? É, sim. E aí, deixa então também agora o contato aí para quem quer ir conhecer a tua academia também. Sim, a Academia Estilo e Movimento fica no Recanto das Emas. É bem no início da cidade. Assim que entra no Recanto das Emas, na quadra 101, já vai ver, né, os logos lá da academia. E o contato, né, pelo telefone fixo é o 3021 43 12. E tem também o Instagram, né, que é Academia Estilo em Movimento. Já vai aparecer lá a academia. S mudo, né? S mudo, isso. E vai ter lá a grade de horário, vai ter também o nosso contato para o WhatsApp, que já linka direto e já fala lá com a nossa equipe na recepção. Tá tendo alguma promoção especial por agora? Sim, a gente teve promoção de final de ano, né? A gente teve muitas promoções. Tá encerrando agora, né? Que já é dezembro. Mas para mês de janeiro e fevereiro eu sempre faço promoções também, que carnaval tá chegando, tá? Promoção de carnaval. É hora de pegar pesado. Isso. Pois é, olha só, bate-papo maravilhoso, história super inspiradora, mas estamos chegando ao fim. Que pena, tava tão gostoso. Pena. E aí eu quero que você deixe aí uma frase, um recado aí para essas empreendedoras maravilhosas que estão nos assistindo, para quem vai ver, enfim, né? Deixar aí uma palavra, uma frase aí de inspiração realmente para elas. Sim, eu até anotei aqui porque é uma frase que eu vi e foi impactante para mim, né? E assim, que eu levo comigo porque é uma frase que é de humildade, digamos assim, que é seja essencial sem perder a essência. Porque muitas pessoas querem ser essencial, mas quer passar por cima de outras, né? Quer estar ali tendo o seu objetivo, mas puxando o tapete, né? Então, assim, você sendo essencial sem perder a essência é o fundamental, porque você vai ser sempre aquela pessoa independente do patamar onde você esteja, né? E acreditar, né, que é a força que nos permite subir os maiores degraus da escada da vida. Então, e tendo sempre fé, né? Porque não adianta só a gente ter o desejo, ter o objetivo, mas não ter fé. Todas essas etapas, tudo que eu já passei na minha vida, que, né, assim, foi pouco tempo para falar e a gente só resumiu aqui, mas, assim, todos foram ultrapassados, né, e superados com a fé que eu tenho em Deus, né? Então, Deus sempre em primeiro lugar. É o escudo, né? É o escudo ali, né? Os obstáculos vão ficando pequenos. Isso, e nada consegue derrubar a gente. Pois é. Eu amei essa questão aí, realmente conservar os valores, né? E a gente realmente não precisa passar por cima das pessoas, porque tem espaço para todos. Tem espaço para todos. Não é? Então,
Já as redes sociais você já deixou um recadinho, então eu vou aqui me despedindo. Infelizmente, a gente, né? Como você falou, é pouco tempo. Passou rápido. Mas eu amei, agradeço muito a sua participação, tá bom? Eu que agradeço. Eu vou pedir para as empreendedoras, o pessoal que está nos assistindo aí, que siga, né? A Janaína, ela deixou todas as redes sociais, então vocês sigam ela, sigam a Caravana, sigam a academia também, né? Isso. Conheçam mais do trabalho, que é lindo. Como ela falou também, né? Estão precisando aí prestar serviço ou querem prestar serviço também voluntário, né? Então procurem, porque tem muita coisa. Me sigam nas redes sociais também, tá bom? Sigam o Clube Mais Mulher e não se esqueçam de curtir esse episódio maravilhoso, tá? Se inscrevam no canal, ativem logo o sininho para quê? Para que todo vídeo novo vocês tenham acesso em primeira mão, aí vocês vão virar VIPs aqui no canal, né? E eu peço que vocês compartilhem também. Por quê? Porque eu sempre falo, compartilhar o conhecimento, compartilhar coisas boas, é demonstrar o amor ao próximo. Então é isso, né? Compartilhem e fica aí com a gente, né? Acompanha a gente aí. Até o próximo episódio. Beijo, beijo. Tchau, tchau.